Olá, alunos do nono ano, sejam bem-vindos a mais um vídeo aula de língua portuguesa. Aqui é o professor Luciano Nascimento e hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de variação linguística, hoje falando de estrangeirismo. Esse que é um fenômeno natural que ocorre em todas as línguas e não seria diferente na nossa língua portuguesa, né? Por aqui esse fenômeno também acontece e nós vamos entender melhor esse processo na aula de hoje, ok? Bem, gente, vamos dar início ao nosso conteúdo e aqui a gente já vê alguns exemplos de estrangeirismos. Palavras como delivery, hot dog, fast food, self-service, né? Essa palavra aqui já é bem familiarizada aqui da gente, ok também. São exemplos de estrangeirismos, mas vamos entender melhor como eles acontecem, porque primeiro, vamos observar aqui esse texto, né, que foi publicado em uma revista ligada ao meio esportivo. O novo Bulletproof Coffee promete dar ainda mais energia no pré-treino. Gengibre, cúrcuma, cravo e canela são as especiarias que compõem o tempero indiano. É provável que você já conheça o café batido com óleo de coco, o tea. E até aderiu, ghee é um tipo de manteiga indiana, tá, gente? E até aderiu à ideia para aguentar firme as sessões de agachamentos e burpees. Burpees é um dos exercícios do CrossFit. Mas agora a nova onda é o Bulletproof Coffee, com masala. As especiarias gengibre, cúrcuma, cravo e canela do tempero indiano combatem aquela preguicinha pré-treino e intensificam o poder da bebida de prolongar a disposição física. Diz a coach, e a coach é treinadora, especializada em alimentação ayurvédica, Carol Softella, do Rio de Janeiro. Você vai ter fôlego para fazer o seu melhor WOD. WOD é uma abreviação do inglês que significa treino do dia. Seu melhor WOD no CrossFit. Aí, CrossFit é uma metodologia de treinamento físico. Eu acho que isso aqui vocês conhecem. Ou para ficar no pelotão da frente no treino de bike. Então, gente, percebam aqui que nós temos nesse texto várias palavras que não são originais do nosso idioma, né? Como, por exemplo, tea, né? Coach, CrossFit. Essa é uma palavra que, apesar de estar se tornando comum hoje, né? Porque muitas pessoas já praticam esse tipo de treino aqui no Brasil, mas ela não é original do nosso idioma. Essas palavras são chamadas de estrangeirismos, tá certo? São palavras que são emprestadas de outro idioma e que nós acabamos incorporando em um determinado contexto de uso. Aqui é mais ligado aos esportes, né? Essas palavras elas são comuns, mas nessa área fitness, né? dos treinos físicos. E aí, ó, a presença de palavras emprestadas de outro idioma é comum em qualquer língua, como eu falei no início do vídeo. Como ocorre nessa matéria jornalística, elas são usadas para referências específicas, né? Aqui, no caso, a questão ligada mais aos treinos, aos esportes. No texto, algumas se referem à cultura indiana, mais precisamente a alimentos, outras remetem ao campo de práticas físicas, né? Em que são comuns os termos em inglês. Nesse meio é muito comum, porque a maioria desses treinos, eles se originaram em outros países, né? Em países onde se fala inglês. Então, essas palavras acabaram chegando por aqui e ficando do jeito que elas são no seu idioma original. Como você estudou, a língua portuguesa ela contou ao longo do tempo, né? Nós vimos na aula anterior, com acréscimos de muitas palavras estrangeiras. Partes delas, né, passou por um processo de adaptação na grafia e a pronúncia do português. Foi o que aconteceu, por exemplo, com o futebol, né, que essa palavra, apesar de hoje ser amplamente usada, ela e ter sido aportuguesada, ela não tem origem do português. A palavra abajur também, ó, percebam aqui a escrita mudou, né, que vieram respectivamente do inglês futebol e do francês abajur. Vejam aqui ó, como mudou, houve uma adaptação, tanto na escrita quanto na pronúncia.
Outras palavras, no entanto, elas são incorporadas com a sua forma original, como aquelas lá que a gente viu, ó, crossfit, né, hot dog. Entre os termos vindos de outras línguas, algumas não contam com termos equivalentes no português, né? Então, muitas vezes esses estrangeirismos eles ficam da forma original porque nós não temos aqui no português um termo que seja equivalente. No entanto, há casos em que a substituição, embora seja possível, né, substituir, como aqui nós temos, por exemplo, o termo hot dog, que muita gente usa aqui, o termo cachorro-quente para substituir, né? Mas em alguns casos, essa substituição ela é rejeitada por diversos fatores e acaba sendo usado o original mesmo, do idioma original. Aqui, nós usamos, no caso de hot dog, nós usamos aqui no Brasil as duas formas, né? Em alguns lugares, em algumas regiões, o pessoal fala mais hot dog e em outras, o pessoal fala mais cachorro-quente, né? Lá no Pernambuco, na minha cidade, muita gente fala cachorro-quente mesmo. Não sei aqui na região de vocês. Mas eu acho que também, né? Ou as duas formas. O estrangeirismo é o emprego de palavras, expressões e construções que são alheios ao idioma, né? Tomadas por empréstimos de outra língua. Vocabulários vindos de outras línguas são incorporados por meio de um processo natural, né, como eu falei para vocês, de assimilação de cultura ou ainda por conta da proximidade geográfica, né? Como às vezes um país é muito próximo de outro, então esses empréstimos eles acabam acontecendo por conta da região, né? Sendo assim, podemos dizer que o estrangeirismo é um fenômeno linguístico orgânico, ou seja, ele acontece de modo espontâneo, de modo natural. E quando a gente menos percebe, a gente está utilizando esses empréstimos linguísticos para nos referir aos mais diversos objetos e ideias, como, por exemplo, termos hoje que a gente usa naturalmente, self, story, né, que os jovens utilizam muito esses termos. E foram termos que foram se incorporando assim naturalmente, né? Hoje em dia todo mundo fala e é normal. E aí eu trago aqui uma reflexão. O estrangeirismo, ele pode ser eliminado do português? Será, gente? A resposta é não. Só se fosse por algum decreto, né? Algum decreto mesmo, no caso de uma sanção de uma lei. Né? Mas aí, ainda que seja criada uma lei que proíba, né, o cidadão de usar esses estrangeirismos, sempre haverá um meliante, né, que vai desobedecer essa regra. Né? Abolir os empréstimos linguísticos por decreto é tão produtivo, gente, quanto proibir o falante de falar. Isso porque não é possível delimitar fronteiras para a comunicação. Né? A comunicação, e principalmente hoje no mundo que está globalizado, cada vez mais globalizado, ela acontece de modo muito rápido, né? De modo muito rápido. E a língua, ela é uma ferramenta democrática e pertence a todos os falantes. Somos nós, os falantes, que decidimos os rumos da linguagem. Então, esse processo de estrangeirismo, ele é um processo natural, é um processo que acontece independente da vontade de alguém ou dos falantes, mas que é determinado pelos falantes, né? Pela necessidade de comunicação desses falantes. Então, a partir do momento que surge uma necessidade comunicativa, pode ser que aconteça um estrangeirismo, e esse é um processo perfeitamente comum, natural e irreversível. Tá? Então, gente, essa foi a nossa videoaula de hoje, né? Eu espero que tenha ficado claro o assunto para vocês. Qualquer dúvida, vocês podem me procurar no WhatsApp para esclarecimento de dúvidas nas aulas de língua portuguesa. Nós ficamos por aqui. Tchau, um abraço a todos.